Gravado na nuvem. Vamos lá, agora eu tenho que compartilhar. Então, essa é uma aula do preparatório para o Instituto, para os Institutos Federais, né, do curso preparatório aí para os Institutos Federais, objeto aí de um acordo de cooperação técnica entre o Instituto Federal e o Instituto Ser Integral. Olha lá, gente, ó. Quem lê para a gente? Vai lá, Clarinha. Calma aí. A razão áurea ou número de ouro é definida em várias maneiras diferentes. Aparece em várias construções da natureza humana. Esse número geralmente é denotado por a letra grega Φ. É Φ? Isso, coisa rica. Ó, a letra grega Φ é essa letra que o prof está mostrando aqui, ó. Tá? E tem como valor Φ igual a raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 2. Pode continuar lendo mais baixo? Uhum. Em várias situações, é mais interessante a utilização do inverso multiplicativo do Φ. Qual é o valor de 1 sobre Φ? Tá vendo? Qual que é o inverso de x, Clarinha? Como? Qual que é o inverso de x? Não sei. Ótimo. Ajuda ela aí. Bora, Henrique. Qual que é o inverso de x, campeão? Não sei, professor. Bora lá, Ian. Inverso de x. Qual que é o inverso de x? Um número? Não, né? Hã? Não seria um número, né? Não. Aqui, filhote, ó. Nós temos aqui x. Qual que é o inverso? Agora eu vou mudar a pergunta. Qual que é o oposto de x? O oposto É quando a gente acha um número, né? Não, filhotinho. Seria uma Vamos ver. letra? Hã? Seria. Y? Não, coisa rica. Ah, Olha aqui. Qual que é o oposto de 3? 4. Ai, ai, ai. O 2. 4 é o consequente. Ah, Qual que é o oposto de 3? 2? É o antecedente. É o 2, então. Qual que é o oposto? Ah, galerinha. O 2. 2. Eu vou ajudar. Ah, tá. Menos 3. Porque, meu Deus. Concordam? Sim. sim. Agora, ó. Qual que é o oposto de R? Menos R. Menos R. Mas é fera essa guria. Ó. Qual que é o oposto de 20? Menos 20. Menos 20. Menos 20. Maravilha, Clarinha. Agora vamos voltar lá. Qual que é, deixa eu mudar essa pergunta aqui, qual que é o simétrico de 10? Poxa, professor. Ó. É menos 10. É igual ao oposto. Pega aqui, ó. Simétrico não é aquele que divide ao meio? Sim. Sim. Então, vamos pensar vocês. Você vai colocar a reta dos números reais e vai botar o zerinho lá no meio, a referência. Vai ter um menos 10 e um mais 10 para o outro lado. Vocês concordam? Sim. Sim. Então, qual que é o simétrico de 10? O menos 10, que está lá do outro lado. O simétrico de 2 é como se fosse o oposto. Ô, professor, e a pergunta primeira? Qual que é o inverso de x?
Qual que é o inverso de 3, Clarinha? 1/3? 1/3. Ah lá. Ah lá. Todo mundo anotando agora, galerinha. 1/3. Ô, professor, quando é que vocês ensinaram isso daí? Na primeira e na segunda semana do nosso curso, gente. A gente trabalhou com essas coisas aí. Tá? Ô, professor, olha aí, ó, essa questão da prova aqui, ó. Qual que é o inverso de φ, Clarinha? 1/φ? Olha lá no finalzinho, ó, do questionamento, onde você leu para a gente por último, ó. Qual é o valor de... Ele deu aqui para a gente uma expressão que vale quanto? Φ. E ele quer saber quem? O inverso, ó, de φ. Por quê? Ele quer saber o valor de 1/φ. Beleza, beleza, galerinha? Beleza. Todos entenderam? Sim. Mais ou menos. Mateus, campeão, você está acompanhando, Marcos? Tô, entendi. Beleza? Então tá jóia. Olha lá, ó. Né? Aí você vira e fala assim, ô, prof, ô, beleza, a gente entrou mais estudantes aí, olha. Olha que bênção. Olha o que que acontece. Ô, prof, quer dizer que o inverso de 10 é 1/10? É. O inverso de 20 é 1/20? Sim. O inverso de φ é 1/φ, ó. Ah lá, olha aqui o que está escrito aqui, Clarinha. Onde? Olha aqui. O inverso multiplicativo, olha lá. Qual que é o inverso de φ? 1/φ. Então, nós vamos pegar, ó. Nós vamos pegar... Aqui ele deu o valor de φ, Clarinha. Olha aqui, ele foi muito bonzinho, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele deu o valor de φ. Ele ainda explicou o que que é inverso multiplicativo, ó. Ele foi muito bonzinho, ó. Você concorda? Sim. O que ele poderia estar perguntando assim, ó, qual é o inverso de φ? E não ter falado nada disso aqui, ó, ter escrito aqui por extenso, ainda colocou aqui 1/φ. Se o aluno esquecesse, ele ia olhar ali, ele ia lembrar, ó. Ah, sim, gente. Ele está me perguntando do inverso. Ô, professor, por que que você ficou falando de simétrico? Ficou falando de oposto? Eu já vi questão aí do Instituto Federal, gente, que ele colocava assim, dada a equação do segundo grau, marque o valor do oposto de uma das raízes. Aí, se olhava lá nas alternativas, por exemplo, você achava assim, eu achei que uma raiz, o x1 vale 2 e o x2 vale 5. E lá nas alternativas estava escrito assim, -2. Aí tem estudante que não sabia o que que era o oposto, o que que ele faz? Ai, não tinha nada no gabarito para me marcar. Não apareceu 5, lá apareceu -2, eu achei um valor 2. Eu acho que vai anular a questão. Não vai anular, concorda? Todos entenderam o que que eu disse? Sim. Sim. Beleza? Beleza. Eu posso apagar esse aqui, gente? Vocês anotaram aí? Sim. Sim, pode pagar. Ó, o inverso de x, 1/x. O inverso de 3, 1/3. O oposto de 3, ou o simétrico de 3, é -3. O oposto de R, ó, ou o simétrico de R, é -R. Tá vendo? O oposto de 20, ou o simétrico de 20, a mesma coisa com 10. Tudo bem? Sim, professor. Então tá. Ah, professor, e agora? Agora lascou, gente, porque eu vou ter que fazer com essa minha letra feia aqui. Ah lá, qual que é o inverso? Esse valor que eu coloquei aqui no retângulo azulzinho, ó, vocês concordam que é o valor de φ? Sim. Sim. Qual que é o inverso de φ, hein, gente? O que que eu tenho que escrever?
O inverso de φ. O inverso. Qual que é? Como é que eu vou escrever aqui na matemática? O inverso. Raiz de 5 mais 1 vezes 2? Não, vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Ô, professor, o inverso não é escrever 1 sobre, ó. Eu já vou aproveitar para explicar uma outra coisa aqui para adiantar a vida de vocês. Eu vou explicar bem devagarinho, bem direitinho, que você vai olhar e falar, ah, prof, aí sim. Ó. Você concorda que isso aqui é o inverso de φ? Sim. Quanto que vale o φ? Não é raiz de 5 mais 1 dividido por 2? Sim. 1 sobre φ não é o inverso de φ? Olha aqui. É. Concorda? O que eu escrevi aqui? 1 sobre... Ó. 1 sobre φ. Entendi. Você entendeu, coisa rica? Deixa eu melhorar esse sinalzinho de igual aqui. Só um instantinho. Ó, ficou melhorzinho, gente? Sim. Olha lá. Isso aí é o inverso de φ, Clarinha. Ô, professor, eu posso ver escrito assim, ó. Ó, vou começar com x aqui, porque vocês são muito acostumados com esse danado desse x. Eu posso colocar essa notação matemática aqui para o inverso, ó. O que vocês acham? Oi? A gente pode usar essa notação aí para dizer que é o inverso? Esse x menos 1? É. Poderia. Poderia. Porque x elevado a menos 1 não é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1? Sim. Ah lá. Claro que sim, ó. 1 sobre x elevado a 1, ó. Ó. Essa notação aqui, gente, quer dizer o inverso. Ah, professor, se eu tiver assim, Mas, A... professor, aquele do x sobre negativo 1 estaria passando para o outro lado para ele sair do negativo, né? Não, filhotinho. Aqui é diferente, ó. Toda vez que você tiver uma potência, ó, A elevado a menos 1, ó. O que isso quer dizer? Isso aqui é regra de potência, ó. Não é uma operação aí, digamos assim, algébrica lá do produto, por exemplo. Olha lá, ó. A elevado a menos 1 é a mesma coisa que o inverso, ó. Ó, é 1 sobre A elevado a 1, ó. Tá vendo? Isso quer dizer o inverso, ó. Ô, professor, aqui, ó, nós temos o valor de φ. Então, tu está dizendo aí, pelo que você acabou de fazer, que se eu tivesse perguntado assim, quanto vale φ elevado a menos 1? Eu ia escrever exatamente isso aqui, eu ia fazer a conta? É. Vocês entenderam? Sim. Sim. Então, vamos. Ai, que bom, estou falando de coisas que vocês ainda não tinham ouvido, que aí fica interessante para todo mundo. Ó, o professor vai ensinar uma coisa agora, que para vocês ganharem tempo. Ixi, a cachorrada hoje está brava, hein? Anota isso aqui, gente, ó. Olha lá, ó. Qual que é o inverso, ó? Que eu coloquei elevado a menos 1, quer dizer que é o inverso. Qual que é o inverso de 2/3? 3 sobre 2 elevado a 1?
Ah, mas que quase, quase. Clarinha pegou na trave, gurizinha. Dois sobre 3 elevado a 1. 3 sobre 2. Exatamente, ó. Foi isso que você falou, não foi, Clarinha? Foi. 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 Desculpa, filha, você já tinha acertado. Olha lá. Beleza, filhotinha, ó. O inverso de 2/3, ó. Todo número elevado a 1 é igual a quanto, hein, gente? É igual a ele mesmo. É igual a ele mesmo. Olha lá. Qual que é o inverso, então? Ó? Vai lá no final, ó. Qual que é o inverso de 2/3? 3/3. 3 meios. 3 meios. 3 meios, concorda, Clarinha? Sim. Então é só. Ô, professor, pelo que eu estou entendendo aí, olha, nós só fizemos inverter a posição do numerador com o denominador. Vocês concordam? Sim. Todos entenderam? Ah lá, ó. Qual que é o inverso de 2/3? 3 O meu meios. professor, ele ensinou, tipo, como, quando fosse uma, como fala, uma potência com um número negativo, com a potência, a potência não, o O expoente expoente. negativo, era só você colocar o que está embaixo vai em cima, o que tem em cima vai embaixo. Ótimo. Ótimo, filha. Ótimo. Aqui, assim, né, Clarinha? Vamos fazer um exemplo para ilustrar o que você comentou aí, filha. Olha aqui, ó. Você é de qual escola, hein, Clarinha? Sou da José Antônio Pereira. Ah, do José Antônio, lá no Taveirópolis? É, eu sei que fica na Albert Seib. Na Albert Seib, pertinho do Nova Geração. Sim, Nova Geração Isso, na rua abaixo. isso, filha. Que bênção. Eu rodo essas escolas aí fazendo uma propagandazinha, viu, Clarinha? Ajuda a gente a divulgar, filha. Ajudo, sim. Porque quando vocês convidam um coleguinha, além de ter a amizade que fica mais intensa, faz com que isso aqui chegue para mais estudantes, e aí eles vão, puxa vida. Tem um menino lá do São Conrado, Clarinha, que estudou com a gente lá no Santa Emília, quando a gente ainda tinha aula presencial. Ele foi para o Instituto Federal, e aí ele fez técnico em mecânica, ele foi super bem. Depois ele arranjou estágio numa empresa de aviação, fez o estágio, no final do estágio eles contrataram ele. Aí ele trabalhou durante 6 meses, continuou estudando, passou na prova de engenharia da Unesp, foi embora para São Paulo. Aí ele está estudando lá com bolsa da universidade, tem alojamento, até um computador eles arranjaram para ele lá, e ele está... Nossa, ele veio aqui em Campo Grande, né, e falou, professor, dá uma passadinha aqui para a gente conversar um pouquinho, sabe? Nossa, eu fiquei tão feliz, Clarinha, e ver que é um guri assim, entende? E que luta com a dificuldade danada, mas está numa das melhores escolas de engenharia do país. Entende? Sim. Então, assim, filha, sabe, investe em você, coisa rica. Investe em você. Ah lá, Clarinha, que se você comentou, ó, vê se todo mundo concorda. Professor, e o resultado final? Qual que é o resultado final disso aqui? Dá conta 4 sobre 2 elevado, 4 sobre 5 elevado ao quadrado. Isso. Seria 16 sobre 25, né? Maravilha, Ian. Maravilha, campeão. Ó, no produto não é assim, ó. Quando você tem assim, ó, do 2x elevado
ao cubo aqui, ó. Quanto que dá essa conta aqui? Vai dar 6x. 8x elevado ao cubo. Parabéns. 8x elevado ao cubo. Por quê? Esse daqui, ó, é o expoente. Ele fala quantas vezes nós temos que repetir a base, ó. Quem é a base? Ela é uma base composta, ó. Ela tem um algarismo e tem uma letra, ó. Ela é alfanumérica, tá vendo? O número está aqui, ó, e a letra está aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai elevar esse termo ao cubo e esse aqui ao cubo, ó. 2 elevado ao cubo, ó. 8. Por quê, professor? Ó, nós vamos repetir essa base aqui, ó. Quantas vezes aparecer esse númerozinho aqui do expoente? Então, vai ser 2 sob forma de produto. Nós vamos repetir sob forma de produto, ó. Quantas vezes apareceu... Aqui, ó, que algarismo é esse? 3. Quantas vezes tem que aparecer a base aqui, ó, sob forma de produto? 3 vezes. Agora faz a conta. 2 vezes 2. 4. Vezes 2. 8. 8. Todos entenderam? Sim. Sim. Agora aqui, ó, x elevado ao cubo, ó, que você vai elevar esse e vai elevar esse, ó. X elevado ao cubo, ó. Ah, professor, agora eu entendi. Aqui, olha, a gente não simplifica a nossa vida quando tem uma soma? Sim. Deixa eu fazer aqui para vocês perceberem a diferença, ó. Professor, me tira uma dúvida. Aquele 3 sobre 2 elevado a 1, se não tivesse no parênteses, o que estaria elevado a 1 é só o 3, né? Se não tivesse no parênteses, filha, só o 2 estaria... Ah, sim, o 3 sobre 2, sim. Uhum. Sim, filha. Aham. Olha, teve o estudante voltou, que beleza. Tinha caído, talvez tivesse caído a internet, né? Mas ele está aí de volta, ó. Ó, pelo que eu acabei de explicar, agora ficou óbvio que a resposta é essa aqui, vocês concordam? Sim. De jeito nenhum. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um produto, ó. Olha aqui embaixo, doisinho. É que eu não tava vendo o X lá em cima. Ó, e aqui em cima? A gente tem o quê, ó? É uma soma, isso aí tá errado. Não é X Ah, igual isso aqui é um absurdo, concorda? É, agora que eu vi, eu não tinha visto, tava olhando pra baixo. Eu também achei que ele estava fazendo outra coisa. Ah, entenderam aí, moçadinha? Qual que é o resultado disso aqui? 3x. 3x. Então, ó, o resultado correto é esse aqui, ó. Eu induzi vocês ao erro, né? Eu tava olhando pra baixo, não tava olhando pra cima. Mas depois que eu vi o x mais x mais x, eu vi. Beleza, gente? Então, Beleza. vamos nós agora. Isso aqui são as revisõezinhas. Eu posso apagar? Pode, professor. Pode. Vocês já viram aquela história? É branquinho, 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 branquinho. O que que a vaca bebe? Leite. Água. Ah! Tá vendo como que induz, Clarinha? E aí, professor? Ai, é muito joia, né? Vamos nós aqui. Ó, então, ô professor, você acabou de falar aí que quando a gente tem uma fração, 3/4, ó, qual que é o inverso de 3/4, hein, Clara?
Clarinha, o inverso 3, de 4 sobre 3 negativo? 4/3, filhinha. Só o inverso, ó. Agora eu vou mudar a pergunta, já que você deu a ideia. Ô, Clarinha, Oi. qual que é o inverso oposto de 2/3? É, oposto, O inverso oposto. inverso oposto, é do parênteses 3 meios negativo. 3 meios negativos, filha. Parabéns aqui, ó. Ó. O inverso de 2/3 é 3 meios. E o oposto de 2/3 é menos. Negativo. Tá vendo? Seria o Porque ele menos é 2. negativo. Entende? O inverso oposto de 2/3. O oposto é ele ficar negativo. O inverso, você trocar o numerador com o denominador. Tranquilo até aí, moçada? Tranquilo. Ô, professor, tu apagou coisa que não devia, né? Que você já tinha invertido ali, ó. E deixa eu já, então, fazer isso aqui, ó. Vocês concordam que o φ é uma fração? Sim. Vocês concordam que 1 sobre φ é o inverso de φ? 1 Sim. sobre φ é o inverso de φ. Ah, aí a Clarinha, ô, professor, eu já estou em dúvida. Espera aí, Clarinha. 1 sobre φ é o inverso de φ. Digamos que o φ valesse, ó, digamos que o φ fosse igual a 2/5. Anote isso aí, moçada. O φ vale 2/5. Qual que é o inverso de φ? O φ vale 2/5, então o inverso vai ser 5 sobre 2. 5 sobre 2. 5 meios. Ô, professor, mas aí você está induzindo a gente a decorar, que é só inverter o numerador com o denominador. Ótimo, você chegou no resultado final. Mas eu não quero, professor, eu quero que você faça na matemática. Então, vamos fazer na matemática, ó. Olha aqui no canto direito, não é 1 sobre φ? Então, vamos fazer o 1 sobre φ, ó. Olha aqui, ó. 1 dividido por φ. Quanto que vale o φ? 2/5, ó. O φ vale 2/5. Professor, isso que está aqui, ó. Deixa eu apagar esse umzão daqui para não atrapalhar a vida de ninguém. Isso que está aqui, professor, é uma divisão de quê, hein, gente? Divisão de fração? Divisão de fração. Qual é a regra para a gente dividir fração, Clarinha? Não lembro. Não? Vamos lá Não. relembrar. Bora, Ian. Bora, Marcos. Divisão de fração, vi isso aí só no começo do ano. Multiplicação de fração, galerinha. Mateus. Lembrar não. Faz hora que eu vi isso aí, professor. Oi? Faz Faz hora? hora. Faz hora. O que eu vejo hoje em dia é só X, é só P elevado ao cubo, meu Deus. Entendi. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é importante para vocês, ó. Eu vou fazer o seguinte. Ô, professor, explica esse negócio aí direitinho, desde o início. Eu vou explicar. Deixa eu abrir. Ah, não. Aqui vai ter que ser na canetinha mesmo. Vocês vão anotar. Escreve aí, gente. Operações com frações. Aí, operações com frações. Adição. Ah, deixa eu escrever com o editor de texto aqui que fica melhor. Adição.
Como é que a gente faz soma de frações, hein, moçada? Soma de frações? Bom, se tiver o número de baixo igual com o outro, dá pra somar. Você soma o de cima só. Mas que maravilha. Que Agora, se maravilha, tiver, Ian. agora, se tiver Então, vamos diferente, lá, ó. Nós vamos diferente colocar... de baixo, vai ter que fazer o MMC. Perdão de ter interrompido a sua fala. Está certinho o seu raciocínio. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer uma adição de frações, ó. Aí nós vamos só dar nome para isso que o Ian falou aí para a gente. Isso aqui é uma soma de frações com denominadores o quê? Iguais. Iguais. O que que a gente faz? Só soma. Conserva o denominador ou repete o denominador e faz o que com o denominador e faz o que com os numeradores? Soma. Soma. Então, quanto Então, que vai dar isso aqui? O denominador for igual, vai só manter. Aí, ó, quando esse denominador for igual, a gente conserva, mantém o denominador e soma os numeradores, ó. Qual que é o resultado dessa soma de frações aí? 3, ó. Tá entendendo? Tudo bem até aí, gente? Sim. Sim. Então, vamos mudar aqui, ó. Que operação que é essa aí, hein, gente? Qual? Essa que está aqui. 3, 2 sobre 3. É uma soma de fração. 7/5. É uma soma de frações. Só que Nós no estamos caso não está igual o denominador, então a gente tem que achar o MMC. Aí nós temos que achar o mínimo múltiplo comum. Maravilha, Ian. Maravilha. Vamos, o MMC, gente, aqui, ó. Vocês concordam que o número 3 é um número primo? Oi? Sim. Vocês concordam que o número 3 é um número primo? Sim. Sim. Então, fala para mim, o que é número primo? Número primo é aquele que só multiplica por ele mesmo ou por 1. Ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Entendeu? Não dá para a gente dividir 3 por 2, não dá um número inteiro. Vocês concordam? Número primo, por exemplo, gente, vamos pegar um número aqui, 27 é um número primo, gente? 27? Não. Não. Por que não, Ian? Porque dá para dividir por 3, dá para dividir por 9. Dá para dividir por 3, dá para dividir por 9, dá para dividir por 1, dá para dividir por 27. Ele ser divisível por 1 e por 27 o tornaria primo, se ele fosse só dividido por 1 e por 27. Mas ele ainda é divisível por 3, é divisível por 9. Para ele ser primo, gente, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. O número 13 é primo? O 13 é. O 13 é. Dá para dividir 13 por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 5? De jeito nenhum. Antes eu Dá para achava dividir que por... número primo era só número ímpar. Não, Mas filha. Não? Não, 81 é primo? Não. Não. Ele é divisível por 9. Se você pegar 81, olha aqui, ó. Ó, você pega o número 81, ó. Ó. Soma os algarismos. Ó, tá parecendo um bonequinho, né? Soma os algarismos dele, ó. 8 com mais 1 dá 9, não dá? Sim. Se a soma dos algarismos deu um número divisível por 3, ele também é divisível por 3. Então, ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, ele é divisível por 9. O 9 também não é primo, né? O 9 também não é primo. Porque dá para você dividir por 3. Então, dá para dividir por 1, dá para dividir por 9, mas aí dá para dividir por 3. Pronto, deixou de ser primo. Entendeu? Coisa rica. Sim. Agora, Clarinha, fala para o prof, então. Quais são, Marcos,
Mateus, Maria, ajude ela, ó. Quais são os números primos menores do que 20? Números primos menores do que 20? Isso. 3, 5, eu acho. Posso ajudar também, professor? Ajude. Tá, ela falou 2. 3 e 5. Tem o 7. Aí depois 13, tem o 11 também. Já foi 4, ó. 3, 5, acho que 7, 17, 13, 17, 6. 15. O 15 é ou não é, Clarinha? Não, 15 não é. Dá para dividir por 3 e por 5. O 15 é divisível por 3 e por 5 também. O 19. Verdade. O 19 é primo. E acaba aí. Acaba aí, não acaba? Então, vamos lá. 3, 5, o 5, o 7, o 11, o 11, o 13, O 13, o 17 17, e o 19. 16. É só isso, não é? sim. Não é, não. Está faltando. Faltou um 16. O 16 é divisível por 4, é divisível por 2. Será que o 16 é primo? Não. Falou 13? Falou, né? 11 Falou. não é. 11 não é. 12. 12 não é. Tá faltando quem? 1. É o 2, gente. O 2 é o único número par que é primo. Eu sempre esqueço do 2. Entendeu? Beleza, Ian. Percebe, gente? O 2 é o único. Porque o 2 a gente só consegue dividir ele por 1 e por ele mesmo. Concorda? Então, o 2 é o Sim. único número par que é primo. Então, vamos lá, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. A gente quer os números menores do que 20. Todos entenderam? Sim. Sim. Beleza, beleza, gente? Beleza. Então tá. Ô, professor, nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Vamos tirar o mínimo. Esse cara é primo e esse cara é primo. Se tem dois números distintos, gente, ó, diferentes um do outro, e os dois são primo, nem precisa fazer o MMC para colocar aquela barrinha lá. O MMC vai ser o produto deles, ó. 15. Todos entenderam? Sim. Não. Não, coisa rica, ó. Esse número aqui é primo, ó. 3 não é primo? A gente não acabou de revisar? Sim. 5 também não é primo, Clarinha? Sim. Se você for tirar o MMC, você não precisa fazer isso aqui, ó. Ó. Põe a retinha e começa a dividir. Divide por 3, dá 1. Baixa o 5. Divide por 5, dá 1. E aqui dá 1, ó. Ah, quanto que deu o MMC? Deu 15. Aí, olha o que o prof está dizendo, coisa rica. Quando você tiver números primos aqui embaixo, ó, no denominador, diferentes, digamos que você tem uma fração assim, ó, 2 onzeavos, ó, mais 7 quintos, ó, mais 2 terços, ó. Olha para os denominadores, eles são diferentes? Sim. Sim. Eles são todos números primos? Sim. 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 Quanto que dá o MMC deles? Nem precisa escrever isso aqui, ó. É só multiplicar eles? Só multiplicá-los, olha lá. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 11. Se fosse 10 vezes 11, era 150. Não. Como é que é?
Se fosse 10 vezes 15, era 150. Como é 11 vezes 15, Vai dar 165. 165, isso. Beleza, campeão? Beleza. Vocês entenderam a continha que eu fiz? Ó, 5 vezes 3, 15. Quanto que dá 15 vezes 11? Se fosse 15 vezes 10, daria 150. Como a gente tem que adicionar Então, uma? sempre que o denominador for primo, é só multiplicar eles, não precisa tirar o MC. Não precisa. Só entrar multiplicando, o que nós acabamos de fazer agora, Clarinha. Ó. Me ajudou muito. Beleza, filha? Beleza. Então, vamos em frente. Aí, quando não for primo, não. Aí, se tiver números lá, você joga aqui, ó, faz tudo certinho e pronto. Ok, filha? Ok. Vamos em frente. Igual aqui, ó, 165, a gente vai dividir por 11, sabe quanto que vai dar em... Alguém faz isso pra gente? Pode fazer na calculadora rapidinho, Pera aí, então, professor. Deixa eu pegar meu celular aqui, então. só para a gente ganhar tempo. O interessante é entender bem o raciocínio, tá, gente? Se o senhor permitiu, então vai dar 15. Vai dar 15, ó. 165 dividido por 11 dá 15. 15 vezes 2, 30, ó. A conta fácil o prof faz. Combinado? Ó. 165. Será que esse número é divisível por 5, gente? É, É. Sim. Por quê? termina em 5. Porque ele termina em 5, ó. Ah lá, quanto que dá 165 dividido por 5? Dá 30. Não. Pera aí, eu tô aqui. Dá. Não, vou fazer uma calculadora. Dá 33. 33. 33, olha. 165 dividido por 5, 33. 33 vezes 7. 231. 231. Aí você bota aqui, ó. Depois, ó. 165 dividido por 3. Será que esse número é divisível por 3? 6 com mais 1, 7. 7 com mais 5, 12. Concordam? Sim. Se 12 é divisível por 3, 165 também é. Vai ser 55. 55, olha lá. Ó. Olha que maravilha. Entendeu, Clarinha? O senhor esqueceu de dividir, Sim. multiplicar. Oi, filhote. O senhor esqueceu de multiplicar por 2 os 55. Nossa senhora, peraí. 165 dá 55 vezes 2, 110. Ó. 110. Agora é só a gente somar, ó, 30 com 231 com 110. Aí a gente não precisa somar, que é continha fácil, tá bem? Beleza. Prof. Então, quando a gente tiver soma de fração com denominador diferente, se os denominadores forem primos, é só a gente fazer o produto, beleza? 15 dividido por 3, gente. 5. 5 vezes 2. 10. 15 dividido por 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 7. 21. 21. 10 mais 21. 31. 31. 31 15avos, ó. Que depois que passou do 10, que a gente fala décimo, por exemplo, 3 décimos, né? 4 décimos, 9 décimos. Aí a gente só fala isso. Na hora que passou do 10, que vai ter o 11, por exemplo, você fala 3 onzeavos, 4 onzeavos, sabe? Beleza? Ó, nós fizemos a soma de fração com denominadores iguais e com denominadores diferentes. A diferença, gente, é igualzinho, ó, a subtração é igualzinho, tá? Soma e subtração é igualzinho. A gente só troca o sinal aqui, ó, e faz a conta normalmente. Ah, professor, então vamos fazer uma diferença aqui, ó. Como é que ficaria a diferença aqui, ó? Ela ficaria assim, ó. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 7, 21. Agora a gente vai mudar o resultado lá. Quanto que dá 10 menos 21 sobre 15? 10 menos 21 vai dar 11. 11 sobre 15 avos. Hã?
Ou é o menos 11? Menos 11, desculpe. Menos 11 quadrado. Menos 11. Concorda, campeão? Sim. Beleza, beleza? Todos entenderam? Nossa, chegou mais um estudante, gente. Que bênção. Sejam muito bem-vindos. Olha lá, ó. Se fosse uma subtração aqui de frações com denominadores distintos ou denominadores diferentes, como eles são número primo, ó, basta a gente fazer o produto. 3 vezes 5, 15. Já chamam MMC, pelo fato deles serem primos, ó. Igual aqui embaixo o exemplo que a gente fez, ó. São todos números primos. Quanto que dá o MMC? O produto deles, ó. Ok? Agora vamos para frente, ó. Aí, como aqui é uma diferença, nós vamos trazer o sinal de diferença para cá, sinal de menos, né? E aí fazer o raciocínio algébrico, ó. 10 menos 21 dá menos 11, né? Ô, professor, eu fico com dúvida aqui, ó. Eu fico com dúvida, professor. Quando está assim, ó. Eu não sei qual que é a diferença, ó. Quando está escrito assim, ó, menos 11 15avos, ó, do que quanto está escrito assim, ó, menos 11 15avos, ó. Tem diferença, gente? Vocês acham que essa igualdade aí está certa? Não. Está errado, Clarinha? Acho que sim. Eu O que vocês faria. acham? Hã? Você fala assim para passar ele para o negativo, pro positivo? Não, olha aqui, ó. Isso que está escrito aqui, ó. O sinal de menos está no numerador, ó. Menos 11, ó. E esse sinal aqui, ele está na frente da fração, ó. Será que isso que está aqui... Saquei a pegadinha, professor. Sacou? É porque do lado esquerdo só tá 1 menos 11. Agora do lado direito tá toda a fração negativa. Tá toda a fração negativa, ó. Será que isso que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito? Não, não é. Não é, não é mesmo? Sim. É, gente, é igual. É. Sabe por quê? Vocês vão aplicar uma regrinha que vocês sabem. Vocês já sabem isso. Quer ver? Eu vou perguntar e vocês vão responder de imediato. Quer ver? Menos dividido por mais dá quanto? Menos. Olha aqui o que eu fiz, ó. Nós não tínhamos menos 11? Sim. Sim. Não dividimos por mais 15? Sim. Sim. Quanto que deu? Menos. O resultado não dá menos, ó. Menos Sim. dividido por mais dá menos, ó. Então, isso que está aqui é igual, ó. O lado esquerdo é igual ao lado direito. Entendi. Beleza, beleza? Beleza. Ah, que legal. Anotem. É uma curiosidadezinha. Às vezes tem gente que fica com dúvida nisso. Ai, quando se trata de fração, eu sempre fico com dúvida. É só ir cuidando, que é fácil, Clarinha. Agora, Clarinha. Olha aqui, gurizinha. Quanto que dá essa conta? Vai dar um número negativo quebrado, né, professor? Olha, Danilo, chegou! Vai dar um número negativo, Danilo? Sim, Por que, campeão? ele está dividindo um número positivo com um número negativo. Então, olha lá, ó. Mais dividido por menos dá o que como resultado, gente? Menos. Olha lá. Menos. Aí, Clarinha. Ah, vai ser quase a mesma coisa do
Do 11? Do negativo É 11? lá, eu só coloquei o sinal lá no denominador, ao invés de colocá-lo no numerador. Ah, tá. Aí vale a regrinha, Clarinha. A gente repete a regrinha, na hora de aplicar, a gente se perde, ó. Mais dividido por menos vai dar o quê? Menos. Uai, então qual que é o erro? Não tem erro nenhum, isso aqui está certinho, ó. Assim como isso aqui, ó. Menos dividido por mais vai dar quanto? Menos. Todos entenderam? Sim. Sim. Beleza? Putz, cara, que legal, gente. Vocês estão tudo aqui. Que legal. O pessoal do Jardim das Oliveiras não entrou? Acho que não. Deixa eu ver. Não, entrou não. Que bom aí, ó. O grupo todo daqui de Campo Grande. Mas eles poderiam ter entrado. Te trabalhando com eles. O Zoninho passou mal, ele foi internado, gente. Putz, sério? É, Eu vi que ele falou que ele tava com. Ele abaixou a pressão dele, né? a pressão dele Aumentou. alterou muito. E ele é Putz, deve muito gente boa, gente. Nossa, é ser- professor lá também no ele IFE. é gente boa pra caramba. É, e Melhora vocês as vão... coisas. Ele vai melhorar sim, cara. Vixe, se Deus quiser. Acho que é esse tempo mesmo, Pode né? ser. Que tá mudando, às vezes tá calor muito, aí começa a chover do nada. Ai, tá chovendo demais. É, aí tem essas variações. Ô, galerinha, vamos avançar mais um pouquinho. Soma e subtração, tá tranquilo? Sim, O que a gente tem que lembrar? Se os denominadores são iguais, o que a gente faz? só soma o de cima. Só faz a operação no Isso é de as cima. vezes. Beleza, beleza? Beleza. Sim. Agora vamos mudar para outra regrinha, gente, para vocês nunca mais esquecer. Vocês vão anotar, e aí, para não esquecer mais, é só aplicar. Professor, em qualquer situação, para o resto da vida. Ó. Isso é um Z? Não, filhotinho, é o 2, muito sofrido. Ah, tá. O outro aqui é um 5, tá? É o 2. Eu vou tentar fazer ele melhorzinho aqui, só um instantinho. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Sim. Tá. Bom, E agora, Ian? eu tenho duas respostas. Eu vou dar a primeira, se tiver errado, eu vou dar a segunda. Ótimo. A primeira resposta é que você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Pronto, pronto. Multiplicação de fração, Ian. Numerador vezes numerador. Quem é o numerador aqui? O 2. Quem é o numerador aqui? 5. O 5. Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador. Denominador, quem é o denominador? O 3. 3. Denominador vezes denominador. Ó. Então, vai dar quanto isso aqui? Vai dar 10 sobre 6. Agora eu vou lembrar uma coisa de vocês aqui, ó. Que você vai olhar para essa fração aqui, gente, ela é redutível ou irredutível? Redutível. É Redutível. redutível. Ó, As duas é dividida por 2. isso, coisa rica. Presta atenção agora, ó. Ô, professor, antes de eu fazer o produto, o que eu posso fazer, gente? Cortar o 2 com 2? Ah lá, você pode simplificar a fração, ó. Quando a gente simplifica antes de fazer o produto, você não precisa fazer essa conta aqui no final, ó. Porque quando você cortou o 2 aqui, ficou o que aqui? 1. Quando você cortou o 2 aqui, ficou o que aqui? 1. 1 vezes 5. 5, ó. É 5, quer dizer. 3 vezes 1. 3, ó. Só quando é produto que pode fazer isso, hein, gente?
Ah, professor, a prova estava facinho, ó. Tava uma baba. Eu olhei as questões lá, ó. Saí simplificando, uma maravilha, ó. Primeira simplificação que eu fiz, ó. 2 com 2, ó. Oxe. Olha aqui, ó. Ué, ele fez isso justo, Alisson. Olha lá um sinal de adição. Dançou. Por quê? Para esse caso aqui, gente, o que a gente tem que lembrar? Soma de frações com o quê? Com denominador diferente. Clarinha, esses dois números aí são primos? Qual? Ah, que coisa rica. Sim. Sim. Qual que é o MMC deles? 10. É 10, é só fazer o produto. Entendeu? Como aqui é Sim. soma, gente, a gente não pode fazer isso aqui de simplificar 2 com 2 de jeito nenhum, ó. Esse 2 aqui, você não pode simplificar com esse 2 quando é soma ou subtração. Todos entenderam? Sim. Beleza, Sim. beleza, moçada? Beleza. Então, vamos nós, então, aqui, ó. A multiplicação é só isso, gente. Não vamos complicar o que está fácil. Concorda? Sim. Professor, então, quando é multiplicação de fração, é só multiplicar o de cima por cima e o de baixo por baixo? Só. Só. Tá. Não tem aqui, Clarinha, ó. Apareceu multiplicação de fração aqui, ó. Ah, prof, antes de eu multiplicar, se eu conseguir simplificar, eu simplifico? Claro que sim. Deixa eu induzir aqui. E agora? Como é que a gente faz isso aqui? Não, aí. Tá, vou falar a mesma coisa que eu falei. Eu tenho duas respostas. Se uma não deu certo, fala a outra. Ótimo. A primeira, multiplica tudo que está embaixo, tudo que está em cima. Multiplica tudo que está embaixo, tudo que está em cima. Antes de multiplicar, como a gente vai multiplicar, ó, a gente pode simplificar só quando é multiplicação. Aqui só tem multiplicação? Só. Nós podemos simplificar? Podemos. O que dá para a gente simplificar aí? O 5 com 15. Ó, 5. Se eu dividir aqui por 5, vai ficar 1. Se nós dividirmos o lado de baixo por 5, nós temos que dividir o lado de cima também, ó. Vai ficar 3, ó. Agora dá para simplificar o 3 e o 9. Agora aqui, ó, divide esse cara por 3, ficou 1. Se nós dividirmos o lado de cima por 3, nós temos que dividir o lado de baixo também, ó. 9 dividido por 3 fica quanto? 3. 3. Dá para fazer mais alguma coisa, gente? Dá. 4 e 4. Olha aqui. Divide esse cara por 4, fica 1. Se a gente dividir o denominador por 4, o que a gente tem que dividir o numerador? 8. Isso, olha lá, deu quanto? 2. 2. Acabou, gente? Não. Não. O que dá para a gente dividir aí? O 3. O 3, coisa rica. Divide esse 3 com esse 3, ó. Dá 1. Dá 1. 1 vezes 2. 2. 2 vezes 1. 2. 2. Agora vamos fazer o denominador. Aqui ficou 1, ó. 1 vezes 1. 1. Vezes 1. 1. Quanto que dá 2 dividido por 1? 2. 2. O resultado dessa fração que eu chutei aí, ó. Tá vendo? Foi tudo chutado, gente. Deu, ficou maravilhoso, olha lá. Deu 2 a resposta, ó. Ô, professor, por que deu um número inteiro? Olha aqui, gente, ó. Aqui tem 8 quintos, ó.
o numerador é maior do que o denominador. Ó. Aqui também, ali, ó, tem aqui, ó, 15 nonos, ó. O numerador é maior do que o denominador, ó. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, vai dar número inteiro? Vai dar um número maior que 1. Entendeu? Às vezes dá inteiro. A gente deu muita sorte. Aqui eu disse aí, eu chutei os números tudo e deu certo. Entende? Entendi. Entendeu, Clarinha? Só de você olhar para a fração, você já tem uma ideia, ó. Esse número aqui, 3/4, ó, vai dar um número menor do que 1. Dá 0,75, concorda? Sim. Olha lá, um número menor que 1, se você dividir 3 por 4, ó. Entendeu, filhotinho? Uhum. Muito massa, não é? Tá bem mais fácil. Aí sim, ó. Anota O direitinho. meu professor, ele complica muito quando vai falar disso. Não fala mal do professor, não, coitado. Ó, faltou uma regrinha. A divisão, ó. Prof, faltou a divisão? Faltou. Então, vamos fazer uma divisão de fração? Vamos fazer agora igual o Ian. Tem 2 jeitos, ó. Nossa Senhora, olha o meu 5, como é que ficou? Vou fazer um 5 aqui, melhorzinho. Dois quintos. Meu Deus, professor. Que sinal de divisão é esse? Eu vou tentar fazer um sinal de divisão. Poderia ser 2 pontinhos, pode ser esse daqui, pode ser uma barra, tá? Olha lá, ó. Qual que é a regra para fazer divisão de fração, gente? Divide cruzado? A gente fala assim, ó, guarda essa regrinha aí, ó, para você levar para o resto da vida, filhote. A gente multiplica a primeira, divisão de fração, a gente vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Agora a gente já sabe o que é o inverso. Qual que é o inverso de 5/2? 5/2. Não, 2/5, desculpa. 2/5, parabéns, filha, isso mesmo. Olha lá. Aquilo que era uma divisão de fração virou o quê, gente? Uma multiplicação. Uma multiplicação. Toda divisão de fração vira uma multiplicação. Claro, olha a regra. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, ó. Agora vamos fazer a conta lá. Quanto que dá isso aí? 4. 4. Sobre 20. 25. Sobre quanto? 25. Dá para a gente fazer mais alguma coisa? Não. Não. Vocês entenderam, galerinha? Sim. Sim. Tá caprichado aí? Tá. Nós vimos as 4 operações. Oi, filha. O senhor pode só repetir a regrinha para mim anotar? A regrinha é bem curtinha. Você vai anotar a frase bem curtinha. Divisão de fração. Qual é a regra? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Que aí fica uma frase curtinha. Divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Repete aí em coro, galerinha. Oi, professor. Divisão de fração. Fala aí, repete o que eu falei. Multiplica a primeira vezes o inverso da segunda. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. De novo. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Olha aqui na imagem, olha para a tela.
Quem é a primeira? Ó? 2/5. Nós vamos multiplicar a primeira, por quem? Pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 5/2? 2/5, ó. A gente inverteu. Nós multiplicamos a primeira, que está circulada aqui, ó. Com ela, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 5/2? 2/5. Todos entenderam? Sim. Maravilha? Maravilha, gente. Agora, prof, agora sim, agora nós temos condição de fazer esse exercício aí tranquilo, não temos? Temos, ó. Só que a gente vai misturar com o conteúdo do 9º ano. Ó, vamos ver se a gente consegue fazer. Primeira coisa, ele quer o inverso de φ. Então, vamos voltar lá, ó. Vamos escrever, ó. 1 sobre... Nossa Senhora, aí não, né? Espera aí. Olha aí. Você concorda que isso aqui é φ, ó? Esse é o φ. O inverso de φ não é 1 sobre ele, ó? Sim. Olha lá. 1 sobre ele, ó. E esse sinal aqui é um sinal de quê, hein, gente? Divisão. Aí, gurizinho. Muito fera, ó. Esse sinal é um sinal de divisão, ó. Toda vez que a gente... Concorda que isso aqui é uma divisão de fração? Sim. Ó, nós vamos multiplicar a primeira. Quem é a primeira? É o 1. Ô, professor, mas 1 não é fração. Aqui, ó. 1 sobre 1, ó. Você está transformando o número 1 em fração, ó. 1 sobre 1 que vai dar 1. Então, tem gente que já nem coloca o 1 sobre 1, porque o resultado é 1 mesmo, ó. Vezes quem? O inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda? É 2 sobre... Raiz quadrada de 5 mais 1. Raiz quadrada de 5 mais 1, olha lá. Aí, Clarinha. Agora, vamos fazer esse produto? Como que a gente faz multiplicação de fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 2. 2. 1 vezes raiz quadrada de 5 mais 1. Raiz quadrada de 5. Tá vendo? Olha lá. Ó. 1 vezes isso aí vai ser isso aí mesmo. Olha lá. Raiz quadrada de 5 mais 1. Vou colocar um 1zinho aqui que está muito sofrido, né? Olha lá. Todos concordam? Sim. Ô, professor, eu aprendi lá no 9º ano que quando aparece um radical no denominador, o que a gente tem que fazer, gente? Oi, professor, qual que é a pergunta mesmo? Eu aprendi lá no 9º ano que quando aparece um radical no denominador, o que a gente tem que fazer? Radical no denominador? No denominador. O que a gente faz, Ian?
Esqueci, putz. Os professores não ensinaram muito isso na escola. Não vou saber isso aí, professor. Ó, toda vez que aparece um radical no denominador, a gente tem que racionalizar. O que é racionalizar? Nós vamos tirar esse radical do denominador. Como, professor? Lembra quando era assim, ó? 2 dividido por raiz de 3, ó. O que a gente fazia? Multiplicava o lado de baixo por raiz de 3. Ó. Se eu multipliquei o lado de baixo, eu tenho que multiplicar o lado de cima também, ó. Qual que era o resultado disso? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o quê? Raiz não. 9. Raiz de 3 elevado... Ai, é o meu 2 o que virou? Só um instantinho, gente. Vai dar raiz de 3 elevado ao quadrado, ó. Aí, esse 2, ele vai vir aqui para o expoente, ó. Então, a gente pode cortar esse 2 com o 2 da raiz. Aí, o que vai acontecer aqui em cima? Ó, Ele vai para fora. ele vai para fora. Ali embaixo, aqui em cima, você vai estar escrito assim, ó. 2 2 raízes de 3. Concorda, filhinha? Sim. Olha lá, Eu ó. vi isso, só que eu nunca lembro. Olha lá, 2 raiz de 3 com 2 muito sofrido. O Mas 3 ele até só que pode ficou mais... contar quando o expoente for igual, né? Isso, filha. Você só pode cortar quando esse expoente aqui, ou quando for divisível, né? Tá, filhinha? Olha lá, ó. No caso aqui, como os expoentes são iguais, quando não tem nada, a gente subentende que é 2, ó. Vamos cortar esse 2 do expoente com esse 2 aqui. Aí ficou, nós racionalizamos. O que é racionalizar, então, Ian? Tirar a raiz daí, de baixo. Tirar a raiz do denominador. Concorda, campeão? Sim. Beleza? Vocês entenderam aqui que nós tínhamos isso aqui, ó. Quando a gente multiplica um número por 1, gente, o que acontece com ele? Ele continua igual. Ele não acontece nada, ele continua igual. Concorda, Clarinha? Sim. Ô, Clarinha, quanto que dá essa conta? Raiz de 3 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3? Isso. Dá 1. Dá 1. Ah, professor, quer dizer que a gente está pegando esse número aqui, ó, que eu estou colocando a seta, ó, e estamos multiplicando ele por quanto, gente? Por 1. Raiz de 3. Por 1. Multiplicar um número por 1. Quem que é o elemento neutro da multiplicação? Não é o 1. Ele é neutro porque não vai alterar em nada. Vocês entenderam? Não. Não, coisa rica. Ó, raiz de 3 dividido por raiz de 3 não dá 1? Sim. 1 que multiplica, ó, esse número da frente, ó, vai dar o número mesmo. Então, não alterou nada. Ah, tá. Entendeu, coisa rica? Entendi. Agora você pensa assim, ô, professor, se não vai alterar nada, por que vocês multiplicaram isso aí? Olha aqui, a gente multiplicou para poder obter um 2 aqui no expoente, ó. Na verdade, esse 2 tem que estar aqui, ó. E aí a gente conseguiu cortar, ó, esse 2 com 2 do índice e tiramos a raiz fora, ó. Entendi. Você entendeu o artifício que ele fez? Sim. Para poder tirar o radical de onde? Do denominador. Isso que se chama racionalizar. Beleza, Danilo? Beleza, professor. Ô, Danilo, como que você foi lá, campeão? Fui bem, professor. Foi bem? Fiquei um pouco nervoso na de matemática. Sei. Não estava fácil para ninguém, né? É, Quanto que você foi a nota total, filhote? 76 pontos.
Putz, parabéns, que Deus te abençoe, Nossa Senhora. Quando eu passei na escola, a coordenadora falou que você era muito, muito dedicado. Muito dedicado. Não é que os outros não sejam, pelo amor de Deus, viu, gente? A gente tá na cara aí, a gente vê a Clarinha. Eu quero te ver no Instituto Federal, filha. Você ainda vai me visitar lá no laboratório. Falar, prof, eu passei e estou aqui. Bom. Tá bem? Aí, Clarinha, vai... Tá vendo? Olha, o tanto de coisa que a gente vai aprendendo aqui. Então, vocês vão organizando isso aí em mente, filha. Nossa, até o ano que vem, mas tu vai ficar... Vixe, Maria. Vai fazer a prova depois com muito mais tranquilidade, vai entrar lá. Porque lá, gente, qual que é o detalhe, gente? Às vezes o estudante passa na prova, aí ele não permanece lá porque não dá conta. Então, o fato de passar não quer dizer muita coisa. O importante é você permanecer e ter êxito. Eu vi muita gente desistindo depois. Pois é. Você entende porque tem que ter um preparo inicial? E quando você tem esse preparo, você chega lá, começa a fazer bem as primeiras provas, itera com a turma, igual tá A aqui, média da Clarinha. federal é 7, né? Hã? A média da federal é 7, né? A média da federal é alta, filho. Do instituto é 6. Era 7, passou para 6 quando a gente reformou o currículo. 7 era muito apertado. Nossa, mãe. Esse ano que minhas notas começaram assim, a melhorar mais. Sempre fui mediana. Porque você começou a se dedicar mais, né? Sim. E o cursinho também me ajudou muito na escola. Te ajudou muito, né? Sim. Graças a Deus, a gente fica muito feliz com isso daí. Eu passo aí naquelas escolas ali, no Tertuliano Meirelles, Zezão. Eu conheço muita gente do Tertuliano. Você conhece, né? Muita gente do JAP saiu e foi pro Tertuliano. Do JAP saiu e foi para o Tertuliano? Aham. Ah, sim. Tem sempre gente do Tertuliano estudando com a gente, sabe? É bem legal. E ali eu passo no Zezão, deixa eu ver mais, no Maria Tereza. Ixi, aquela escolada ali naquela região, eu vou em tudo para divulgar, sabe? E outra que eu me sinto em casa, eu já sei onde as escolas, assim, já conheço muitos diretores, então acaba ajudando muito, né? Olha aqui, vocês entenderam isso aqui? Professor, avança. Vamos avançar, então. Vocês anotaram, galerinha? Sim. Tá. Isso aí é racionalização. Isso é matéria de que ano, professor? 9º ano. Tá? Agora, olha aqui. O que nós temos aqui, gente? 1 vezes, multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Olha o que a gente tem no denominador aqui, ó. Tem uma raiz. O que nós vamos ter que fazer, gente? Oi, professor, qual que é a pergunta mesmo? Tem uma raiz aqui no denominador. O que nós vamos ter que fazer? Tem que tirar ela daí. Tem que tirar ela daqui, tem que racionalizar isso aqui. Só que aqui, ó, tem um sinal de mais, ó, tem um 1. Aí a gente vai pegar isso aqui, vamos botar isso aqui entre parênteses, ó. Ó, e vamos multiplicar isso aqui por quanto? Raiz de 5 menos 1. Ih, professor, que é isso aí? Nós vamos usar aquele produto notável, gente, a diferença de 2 quadrados. Se nós multiplicamos o lado de cima, o lado de baixo, por raiz de 5 menos 1, para a gente não alterar essa fração, nós vamos multiplicar o lado de cima também, ó. Ó. Nós vamos multiplicar o lado de cima também por raiz de 5 menos 1. Olha lá. Agora eu peguei vocês. Quanto que dá? Raiz de 5 mais 1 vezes raiz de 5 menos 1. Raiz de 5 menos 1 negativo?
Vai dar Aí nós... Vai dar o quê, Ian? 5. Ai, Vai ai, ai, dar- vocês estão me engambelando. Vai dar Professor, vai número dar, negativo. vai Vai dar dar número... só raiz de 5, professor? Raiz de 5 quadrado? Tá engambelando, Danilo. Bora lá, vocês estão querendo engambelar o professor? Quer que dá uma dica? Sim. Nós vamos ter que treinar antes, então. Como assim, professor? Presta atenção. Tem um produto notável, gente, que o nome dele é a diferença de dois quadrados, ó. Eu vou fazer aqui um exemplo primeiro. Não tem nada a ver com o nosso exercício. Para que serve isso aí, professor? Para a gente treinar. Extrai a raiz quadrada de x ao quadrado. Dá quanto, Clarinha? Como a pergunta? Extrai a raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Dá quanto? 2 raízes de x. Ai, 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 tá me engabelando. Extrai a raiz quadrada de x ao quadrado, gente. Ó, x elevado ao quadrado dentro da raiz, ó. Dá quanto? Quanto que dá essa conta aqui? X. X. Todos concordam? Porque eu vou cortar esse expoente com esse índice, ó. E tiro o x fora do radicando, ó. Então, a raiz quadrada de x elevado ao quadrado dá quanto? X. Todos entenderam? Sim. A raiz quadrada de 16 dá quanto? 4. Não, não tá. É 4. Você está certo. É 4? É, ó. Ah, é 4 Então, vezes 4 vezes 15. ô professor, quando eu tiver aqui a diferença de dois quadrados, ó, eu vou extrair a raiz do primeiro termo, extrair. Vou extrair a raiz do segundo termo. Está extraído aqui, prof. O que eu faço agora? Eu vou fazer um produto, ó, com o resultado das raízes, ó. Ó. X mais 4 que multiplica quem? X menos 4. X menos 4. Olha o X do prof. Deus, oh Deus. Tá parecendo um inseto, ó. Olha lá. X mais 4 que multiplica X menos 4. Olha o que apareceu aqui, gente. Isso que está aqui, ó, não é parecido com aquilo que está ali, ó? Esse daí é o quadrado da diferença? Isso, filha. Isso aqui, ó, é o resultado da... Ó, é o resultado da diferença de dois quadrados, ó. Isso aí é um produto notável. Como que vai ficar aqui, ó? Como que vai ficar aqui, ó? Menos 4 ao quadrado? Não, coisa rica, aqui, ó. Ah, tá. A parte de cima? Isso. Vai ficar raiz Você de 5, raiz de 5 menos 1 ao quadrado? Isso, filhotinho. Você concorda que vai ficar aqui, ó? Ó. Você concorda que vai ficar a raiz de 5 elevada ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado? Sim. Sim. Ah lá. Você concorda com isso? A gente só está fazendo o inverso aqui, ó. A gente já tem esse produto, que é isso aqui, ó. A gente está voltando para cá, ó. Eu nem tinha reparado.
Olha lá, nós estamos voltando para cá, ó. Ah, professor, como é que a gente volta para cá? Pega o primeiro termo, ó. Pega esse primeiro termo e eleva ele ao quadrado. Põe um sinal de menos. Pega o segundo termo e eleva ele ao quadrado. Você não volta aqui para trás, ó? Sim. Agora nós vamos fazer aqui, ó. Pega o primeiro termo, eleva ele ao quadrado, tá aqui, ó. Bota o sinal de menos. Pega o segundo termo, eleva ele ao quadrado. Concorda que vai dar isso aqui? Sim. Qual é o resultado dessa conta agora, Clarinha? 5. 5, mas é fera, né? Menos, Clarinha, embora. Tá com medo de quê? Menos 1, Hã? né? Menos 1. Quanto que é 5 menos 1, Clarinha? 4. 4. 4. Ô, professor, quer dizer que eu vou apagar isso aqui agora, ó. Eu posso apagar, gente? Vocês entenderam? Sim. Vou apagar. Professor, isso aí é racionalização? É matéria do 9º ano? É. A gente estuda lá quando está estudando os radicais, lá a parte de radiciação, lá no 9º ano. Raiz quadrada, tá? É a parte de radiciação, é o tema lá. Eu fui começar a Professor. estudar produtos notáveis nesse 4º trimestre. Isso. Oi, filho. Não era para ser mais um, porque o 1 é negativo, não é? Aí Não. negativo. É a diferença, filho, de 2 quadrados. Ah, Aqui, quem está elevado ao quadrado aqui é só o 1. Eu já entendi. Ah, Danilo. Vamos lá, entendi, campeão. Hã? entendi agora. Perdão. Entendeu, campeão? Se a gente tivesse perguntado assim, qual é o resultado dessa conta aqui, ó? Ó, é o menos 1 elevado ao quadrado, ó. Aí ele Aqui, está ó, sendo quem levado ao quadrado 2 vezes. tá vendo? Quem está elevado ao quadrado aqui, ó, é só o 1. O sinal de menos não. É diferente dessa configuração aqui, ó. Essa configuração, deixa eu escrever aqui com a letra bonita agora para vocês verem, ó. É a mesma coisa que menos 1 vezes quanto? Menos vezes 1. Olha lá, ó. Menos 1 vezes menos 1, ó. Aí vai dar positivo, porque os sinais também estão sendo multiplicados. É porque aqui o menos 1 também está elevado ao quadrado. E aqui, prof, não está dentro do parênteses. Beleza, Danilo? Só tem um Beleza, sendo professor. elevado ao quadrado Só tem negativamente. um sendo elevado ao quadrado. Todos entenderam? Putz, galerinha, que legal. Que legal. Agora que não tem essa pressão de prova, a gente pode fazer as coisas bem mais devagarinho e entendendo tudinho. Ó. Aqui, ó, quem é a primeira fração, professor? É o 1. Mas o 1 não é fração, professor. 1 aqui, ó, a gente, quando aparece o algarismo sozinho, ó, a gente subentende que o denominador é 1. É igual o número 2, assim, ó. Vamos transformar 2 em fração? Ó, vamos, ó. É a mesma coisa que 2 dividido por quanto? 1. Por 1. A gente precisa escrever esse 1? Não, porque 2 dividido por 1 é igual a 2. Por isso que a gente suprime isso aqui. Mas para efeito da regrinha, para não gerar confusão, a gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Olha lá, foi o que a gente fez, ó. O 2 estava aqui embaixo, ele passou para cima, para o numerador. Beleza, beleza? Agora, pelo que nós deduzimos ali, pelo que nós estudamos do produto notável, que é a diferença de 2 quadrados, ó, o que a gente obteve? O lado de baixo, olha lá, ficou igual a quanto? A 4. Ó, então nós vamos ter aqui, ó,
2 vezes, ó, raiz, abre parênteses, raiz quadrada de 5 menos 1. Tudo isso dividido por quanto? Por 4. Olha lá. Dá para simplificar alguma coisa, gente? O 2 e o 4? Parabéns. Aqui não é um produto, ó. Quando é produto, a gente pode simplificar. Divide esse cara por 2, vai ficar quanto, Clarinha? 1. Se a gente dividir o lado de cima por 2, a gente tem que dividir o lado de baixo por quanto, Clarinha? Por 2 também, ó. Se você dividir o lado de cima, tem que dividir o lado de baixo por 2. 4 dividido por 2 dá 2, ó. Qual que é o resultado da nossa conta? 1 vezes a raiz quadrada de 5 menos 1 dá quanto? Raiz quadrada de 5 menos 1. Letra C. Letra C. C. Olha que exercício sensacional, galerinha. Entenderam aí, ó? Nós revisamos fração, aplicamos multiplicação, divisão. Tá vendo? Aplicamos racionalização. No exercício facinho, ó. Mas o que a gente precisa fazer? Tá com as regrinhas, praticar. Ô, professor, não é tão fácil assim. Não é. Mas se você vai seguindo, olha lá, ó, o inverso, ó. Saber o conceito. Então, aqui, ó, uma questão dessa você faz, vai lá e marca no gabarito. É mais de 1000, gente, que nem esquenta a cabeça, nem começa a fazer o exercício. Concorda? Sim. Aí, Clarinha, vai anotando, filha, fazendo essas coisas direitinho. Tá? Que essa preparação nossa para a gente ir cada vez mais melhorando, otimizando, para vocês chegarem lá cada vez mais competitivos, mais em condição de ir super bem. Professor, só uma perguntinha. Eu fiquei nervosa. Eu imagino. Pode... O seu caso, eu imagino, filha. É porque foi o primeiro, tipo, a primeira prova de seleção concurso que você faz, né? E aí, Clarinha, ó, isso é muito legal, isso é bom acontecer na vida da gente, filha. Por quê? Por exemplo, eu tinha trauma de concurso, filha. Chegou numa determinada época da minha vida que eu precisei fazer. E quando eu comecei a fazer, eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças. E quando vi, eu passei no concurso que eu mais queria passar na minha vida. E foi assim num processo natural, filha. Sabe? Ah, professor, e as primeiras vezes tu voltou triste para casa? É claro que eu voltei. E aí eu vou ficar chorando, pô, ou eu vou sentar e estudar e ir para frente. Concorda, filha? Sim. Entende? Você está aqui, ó, participando de novo. Olha, eu nunca vi ninguém, Clarinha, que tenha se esforçado, que tenha se dedicado e a vida deu tudo errado. A gente pode tomar uma cepada aqui, outra ali, mas no final das contas você está lá. Né? Né? E parabéns para você, filha. Está aqui feliz, participativa. A vida é assim, tá? Para frente. Quem que ia comentar, gente? Eu ouvi uma outra vozinha aí. Eu queria perguntar que horas acaba a aula do senhor? Perdão, filho. Esse prof, se vocês não falar, ele esquece do horário. Eu acho que hoje vocês teriam aula da Jaqueline na sequência, não é? Só que ela não enviou nada, então... Eu tô achando que de repente não terá, tá?
Mas aí vocês aguardem, se não chegar link, né? Se não chegar, paciência, tá? Aí a gente continua na terça, na quinta. Parabéns por vocês estarem todos aqui, gente. O prof fica bem feliz aí, viu? Beleza.